Protestantismo dividido, dia 23/5/2020. Bless us to receive. Thank you for the sunshine here where we are. I pray that you please pour out your Holy Spirit upon us. Bless us to understand your methodology, your leading, your guiding, your understanding, that we may think and have the mind of Christ. May this make effectual change in us, Father, that we may serve and be slaves for you. We ask these things in Jesus' name. Amen. Amen. So, like last Sabbath, we Então, are como no going último to sábado, and this is a gente also está our Zoom gravando fellowship. So, e também isso é uma if you reunião do notice Zoom that aos the camera is sábados. set a little far from the board, it's for the Então, se benefit você of notar que a câmera está um pouco distante do quadro, é por causa da gravação. dynamic. Essa é a razão por que vai haver uma What we've been dinâmica doing, this mista is, aqui. the third week where I've O que nós estamos fazendo é que essa é a terceira semana que estamos apresentando em aulas do Zoom. E a primeira semana não foi gravada. Então, alguns de vocês que estavam com a gente na primeira semana ou não viu as gravações online porque não foi gravado na primeira semana, então muito do que nós vamos fazer hoje, essa revisão vai ser nova para você. Então, na semana 1, a gente cobriu muito material e a gente fez isso bem rápido. A gente teve uma revisão bem rápida de um monte de material. E o que a gente fez em 2 semanas, até essa semana agora, o que a gente fez foi passar por todo esse material de uma forma muito mais lenta. Então isso foi a semana 1. Então, na semana 2, a gente pegou a primeira parte disto e a gente expandiu isto. Então, a gente pegou a primeira parte e expandiu em semana 2. Então, o que a gente vai fazer hoje é que a gente vai revisar a semana passada, mas então a gente vai tomar a segunda parte e revisar e expandir isto também. Então, a gente cobriu tudo. Provavelmente os principais passos na primeira semana, quando foi gravado. Então, nessa última semana, a gente vai por esse mesmo material de forma muito mais extensa e muito mais lenta. Então, explicando para vocês, é que algum dos textos que nós vamos ler hoje, se a gente conseguir chegar lá, talvez vai ser já uma coisa familiar a você, talvez seja artigos que você já leu 2 semanas atrás. Eu só queria explicar isso para vocês. Eu queria ir agora passar por um desvio nessa primeira parte da nossa aula de hoje e discutir algo que pareça talvez totalmente desconectado. Talvez seja desconectado, mas quando chegamos nesse assunto de parábolas, literal, espiritual e teorias de conspirações, quando estamos nesse assunto, você não pode separar essas coisas, tudo está conectado. Então, isso não está grandemente desconectado da direção que estamos indo, o que estamos tentando entender. Mas é algum conhecimento que eu acho que todos nós deveríamos ter. Eu gostaria de dar apenas um estudo histórico de apenas 10 minutos, não deveria ser longo. E é o que aconteceu com o Islã nas últimas décadas. Isso é um assunto muito grande e importante e é muito complicado também. Então eu não quero dar uma história complicada, eu quero apenas dar uma simples revisão sobre o que aconteceu sobre particularmente os últimos 40 anos. E isso vai parecer desconectado, mas no final, talvez no final do dia de hoje, vai se conectar de novo com o nosso estudo, ou talvez muito provavelmente na próxima semana. E você vai ver, talvez de uma forma pequena, que isso nos ajuda. Então, se nós vamos entender o Islã moderno, o que aconteceu com o Islã, você tem que voltar ao ponto de virada. E o ponto de virada foi em 1979. De forma externamente, isso é um conhecimento público, apenas um conhecimento público e não é algo peculiar
para esse movimento. Eles sabem que esse ponto de virada foi em 1979 e havia eventos muito importantes em 1979. E um deles era a Revolução Iraniana. E eu gostaria de discutir 2 países aqui. Você tem o Irã. E você tem a Arábia Saudita. Então, antes de 1979, o Irã é governado por Shah. E as pessoas começam a protestar o seu governo porque ele é um ditador. E as pessoas começam a participar de uma revolução civil. E essa revolução civil foi basicamente sequestrada por um movimento radical do Islã, que era conduzida por um homem chamado Khomeini. Esse Khomeini, ele vê ele mesmo como um líder espiritual de um governo islâmico. E quando o Shah é forçado a sair do Irã e ele foge e ele abdica, esse Khomeini, ele toma controle do Irã. E ele introduz lei Sharia. Então, o Irã passa de um país progressista para uma ditadura. E progressivo no sentido de que existem tolerância religiosa e eles separaram a igreja e Estado. Mesmo que eles tivessem um ditador, a igreja e Estado estava separando. E em 1979, com essa revolução iraniana, esse novo governo, que é a separação da igreja. Então, em 1979, o Irã se torna uma combinação de igreja e Estado. E muitos de vocês estão cientes de que existem 2 ramos particulares do Islã, que é os sunitas e os xiitas. O Irã é xiita. Então, isto é uma união de igreja e Estado, onde a igreja está em controle e é a parte xiita do Islã. Agora eu quero descer para a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é governada por uma família real de geração para geração, que é a Casa de Saúde. E eles são sunitas. E eles não são apenas sunitas, eles são um ramo dos sunitas, conhecidas como o arabismo. Mesmo para os sunistas, eles são muito uma parte muito puritana do sunismo, dos sunitas. Então, não apenas isso, mas esse país, eles têm 2 lugares sagrados para o Islã, que é Meca e Medina. Tem 2 lugares santos onde você gostaria de fazer uma peregrinação. Então, a família real da Arábia Saudita, eles querem justificar que a família deles tem o direito não apenas de ser governantes da Arábia Saudita, mas eles têm que justificar que eles têm o mandato divino, espírito de controlar os lugares santos do Islã. Então, essa família real do Estado, eles têm que justificar que eles têm o direito espiritual de controlar esses lugares santos. O que isso fez com que a família real fizesse era entrar em uniões com os clérigos sunitas. Então, eles formaram sua própria união de igreja e Estado com clérigos radicais para que pudessem justificar o direito dessas famílias reais de governar os lugares santos do Islã. Então, você tem uma igreja-estado no Irã, igreja-estado, e você tem uma união de igreja-estado na Arábia Saudita, que também é controlado pela igreja, mas é um ramo radical dos sunitas. E a razão por que a igreja, a Arábia Saudita quer essa união entre igreja e Estado
não é apenas porque eles querem liderança política, mas também liderança espiritual desses lugares antigos que estão sendo questionados e ameaçados por outros. Então a Arábia Saudita encontra esses cleros, esses líderes religiosos importantes que irão justificar os direitos da Arábia Saudita de governar. E esses cleros que eles vão se unir, eles são extremamente radicais no ponto de vista deles. Isso é algo que a gente vai ver que começa a ficar mais e mais fora de controle. Então, nessa mesma história, e tudo particularmente em 1979, nesse ano, uma nova seita do Islã vem e toma a Meca e sitia tudo. E muitas pessoas foram presas aí. É um grande evento e a autoridade espiritual da Arábia Saudita está agora sob ameaça. E isso escala uma tensão nesse ataque que também acontece em 1979. E bem aqui você tem esse outro país, o Afeganistão. E todos nós sabemos o que estava acontecendo no Afeganistão. Havia uma guerra civil, mas era uma guerra de procuração entre a União Soviética e os Estados Unidos. Então você tem essa guerra no Afeganistão, e a gente sabe que os Estados Unidos estavam envolvidos nessa guerra civil, e eles gastaram aproximadamente 8 bilhões de dólares no Afeganistão para manipulá-los para os seus próprios fins. E a Arábia Saudita também gastaram 8 bilhões de dólares no Afeganistão também. Eles também estavam interessados no Afeganistão, porque o que a Arábia Saudita queria fazer é que eles queriam exportar a sua própria versão do Islã, uma versão do Islã que não era extremamente popular pelo mundo islâmico. O wahhabismo não é uma versão muito popular e grande do Islã. E começou a ser visto, então, uma versão do Islã para justificar a liderança da família saudita. Então, eles não vão direto pro Afeganistão. Eles vão para o Paquistão. O Paquistão era bem progressista. Eles tinham... Eu acho que era a primeira mulher no mundo que foi eleita para um tipo de congresso foi no Paquistão. Eles realmente eram bem progressistas quando chegavam nesses assuntos modernos, até que houve um golpe. E, de novo, isso aconteceu nessa mesma história. E esse ditador tomou controle do Paquistão e introduziu uma lei Sharia. E nós vamos resumir o seu nome. Eu vou fazer o Paquistão aqui maior, porque a gente tem bastante para adicionar aqui. Zia é o nome dele. E ele era um ditador. E, de novo, assim como em outros países, o que estava acontecendo no mundo islâmico é essa combinação de igreja e Estado, passando por mais países e outros países. E ele introduz essa lei Sharia. E as pessoas não queriam ele no poder. As pessoas no Paquistão não queriam ele. Mas ele tinha dois aliados importantes, porque geopoliticamente ele é útil para os Estados Unidos e para a Arábia Saudita. Então, os Estados Unidos e a Arábia Saudita colocam ele no poder, querem ele no poder, e as pessoas não querem ele. E essa pauta geopolítica dos Estados Unidos destrói o Paquistão. É uma história bem triste. Realmente destrói a ideia da América sendo o país que exporta a democracia. Porque as pessoas do Paquistão certamente, pelo menos naquele tempo, antes da doutrinação acontecer, eles não queriam ele, eles queriam que ele tivesse saído dali. A razão pelo que os Estados Unidos querem Zia no poder é porque ele apoia a pauta deles no Afeganistão. E as fronteiras do Paquistão no Afeganistão se tornam muito importantes para ter um aliado nessa região.
Então eles colocam esse ditador no poder e ele destrói o país. Existe essa cidade aqui no Paquistão, Peshawar. Essa cidade que fica ali em volta das fronteiras com o Afeganistão. Peshawar se torna extremamente importante. É aí que o centro de controle dos líderes do Mujahideen, eles fogem do exílio do Afeganistão. Eles estão todos aí, centenas de pessoas, eles todos fogem para Peshawar. Então a Arábia Saudita vê uma oportunidade. O que eles vão fazer, eles vão dar descontos massivos em todos os voos da Arábia Saudita para Peshawar, e eles vão enviar para essa cidade tanto lutadores para apoiarem a guerra no Afeganistão. Então eles vão enviar guerreiros, mas eles também vão enviar clérigos radicais muçulmanos para exportarem a versão deles do Islã. E lembre-se que não estão apenas querendo converter as pessoas, isso é para justificar o governo de Estado deles. Então eles estão enviando todos esses clérigos radicais para Peshawar, e então eles vão criar centenas de escolas ao longo da fronteira Afeganistão-Paquistão. Centenas de escolas islâmicas dirigidas pelos radicais, pelos clérigos islâmicos mais radicais para doutrinar os mujahidins, os combatentes, os filhos dos combatentes e mesmo a população local do Paquistão, que não eram sunitas, e eles vão doutriná-los com o arabismo sunita. E esses clérigos radicais fazem um ótimo trabalho. Isso é o que... E eles são quem se tornam os estudantes dessas escolas. Eles criaram um fundo para financiar isso. E nesse lugar que faz fronteira com o Afeganistão. Esses estudantes se tornam membros do Talibã e líderes de muitas organizações, especialmente o Talibã. Então a Arábia Saudita construiu centenas de seminários religiosos ao longo da fronteira do Afeganistão e favoreceram esses seminários essas escolas fundamentalistas de pensamento que estavam mais próximas do puritanismo saudita. Essa doutrinação causou a radicalização da área, e alguns dos graduados se tornaram os fundadores do Talibã. E dessas escolas também surgiram o Al-Qaeda. Uma das pessoas se mudaram para Peshawar no início e foi um dos primeiros. Seu nome era Abdullah Youssef Azam. Ele é conhecido como o pai do jihad global. Então esse sujeito é um islamista sunita, erudito, e ele pregou uma defensiva e ofensiva pelos muçulmanos para apoiarem os mujahidins na batalha contra a União Soviética. Ele se muda para Peshawar, então ele chama um amigo dele para se juntar a ele. Então esses dois homens trabalham juntos por anos, até esse pai global do jihad é assassinado em 1989. Então ele chama seu amigo e fala: se junte a mim aqui no Paquistão porque temos um trabalho a fazer. E esse amigo dele se chama Osama Bin Laden. Então você tem Abdullah Youssef Azam e Osama Bin Laden, e eles se tornam os co-criadores da Al-Qaeda. Então, para saltar um pouco, daqui de Peshawar sai o Talibã e a Al-Qaeda. E não é apenas esses dois, é toda a radicalização do Islã nessa região. Esses são apenas dois. É apenas dois tipos de movimentos que surgem dessa radicalização, mas são propositalmente, intencionalmente encorajados e financiados, orquestrados através da Arábia Saudita, pela Arábia Saudita. Então, se pularmos alguns anos, chegamos a 11 de setembro. Então, chegamos em 2001, 11 de setembro, e você tem esse ataque nos Estados Unidos. Existem 19 terroristas associados com esse ataque. Os 19 terroristas conhecidos que orquestraram esse ataque. E esses 19 terroristas,
Um deles é do Egito, o outro é do Líbano, dois são dos Emirados Árabes Unidos e 15 são da Arábia Saudita. Por quê? O problema com o que a Arábia Saudita fez é que, em certo grau, ainda continua fazendo, é justificar o seu próprio governo sobre Meca e Medina. Então eles entram nessa união igreja-estado para se justificarem. Então eles são forçados a financiar e encorajar os mais radicais dos clérigos, mesmo que aqueles que originalmente sustentavam esse ponto de vista, e começam a exportar essa visão radical do Islã. O problema com isso é que eles agora estão perdendo o controle de seus próprios projetos. Então, se você imagina a Arábia Saudita, aquela família real é muito parecida com Donald Trump. Eles defendem uma versão do Islã e apoiam uma versão do Islã que é extremamente fundamentalista e puritana. Mas eles mesmos, a família real e toda aquela moral, eles não apoiam essa moral. Da mesma forma que você vê Donald Trump, por exemplo, eles gostam de esporte. E um fundamentalista real muçulmano não apoiaria nenhuma forma de esporte. É um pecado. Mas eles gostam dos esportes deles. Então eles vão se recusar a tornar ilegal esses esportes. Então, se alguém falar contra o esporte deles, eles podem colocar as pessoas na prisão. Então, são como Donald Trump. Então, o que pode acontecer é que, como aqueles que na Al-Qaeda, mas especialmente quando pensamos sobre o ISIS, Estado Islâmico, essa organização pode reconhecer que nós não gostamos da fé xiita, nós não gostamos do Oeste, então nós também não gostamos da família real saudita. Então eles perdem controle do seu próprio projeto. Eu não estou sugerindo que o governo da Arábia Saudita, eles mesmos, os líderes, orquestraram os eventos de 11 de setembro, mas eles criaram o ambiente, o correto ambiente. Eles criaram um ambiente para que isso acontecesse. O que aconteceu com a Arábia Saudita é diretamente responsável por isso. A mesma coisa semelhante aconteceu com o ISIS. Então você tem esses dois lados. Você tem os xiitas, a seita xiita do Islã e a seita sunita do Islã. Se pudéssemos apenas dar uma parábola para imaginar e para tornar isso mais fácil de se conceituar, o Irã é uma igreja, é um estado de governo igreja-estado. Se pudermos comparar o cristianismo com o Islã, o xiita são igual aos católicos. Então isso é igual ao católico. E a forma como eles são como os católicos é que os xiitas, eles gostam da história deles, eles gostam dos seus santuários. Então, se eles têm uma tumba que pertence ao profeta Maomé, eles vão restaurar isso, vão decorar essa tumba e eles vão adorar nessa tumba em homenagem ao sogro de Mohammed, por exemplo. Eles gostam das relíquias deles. Os sunitas, eles são mais como os protestantes. Então, uma seita xiita tem mais alinhamento com o catolicismo e a seita sunita é mais alinhada com o protestantismo. E esses aqui embaixo, os sunitas, eles veem os xiitas como idólatras, porque eles acreditam que esses xiitas, quando eles honram esses santuários, eles decoram as tumbas e viajam para as tumbas e oferecem suas orações, eles veem isso como idolatria, estão criando idolatria de ídolos. Então esses sunitas veem os xiitas apenas como idólatras. E esses xiitas, eles ficam com raiva dos sunitas porque os sunitas destroem os lugares sagrados deles. Por exemplo, por que a casa de Salih
Eles querem ter o governo de Meca e tudo mais, mas eles também têm outros lugares que eles destroem, porque eles veem como a idolatria ter que manter as tumbas de profetas e parentes de Maomé. Eles não vão tentar preservá-las. Então essas duas seitas do Islã, elas podem realmente lutar sobre esses lugares, locais culturais. E é um argumento muito mais tenso. E essa é a razão porque quando você vê o que o ISIS estava fazendo para incomodar todo mundo globalmente, eles viajam pela parte deles do Oriente Médio. O que eles vão fazer? Eles vão trazer equipamentos, eles vão trazer bombas, eles vão dizimar lugares culturais que existiam por milhares de anos. Voltando aos dias da Babilônia, eles dizimariam, levariam os historiadores, os arqueólogos, todas as pessoas que preservavam esses lugares e executavam essas pessoas. Eles fizeram um grande ponto sobre destruir qualquer tipo de história ou cultura que tenha sido preservados no Oriente Médio. E eles destruíram milhares de anos desses locais antigos que foram preservados. E o motivo que eles fazem isso é porque ISIS pertence à seita sunita. E todos esses locais culturais são vistos como um lugar usado para idolatria ou para encorajar a idolatria. Então, esse trabalho aqui, saindo desse trabalho da Arábia Saudita, surge a Al-Qaeda, surgiu o Talibã, surgiu o ISIS e os ataques de 11 de setembro. Isso não é algo que poderia ter surgido do Irã. O Irã também é radical. Se você quiser ver que é uma organização terrorista, se parece aí, é Hezbollah, no Líbano. Alguns estão familiarizados. Eles são xiitas. Mas essas outras organizações terroristas vêm dessa seita sunita. E é por isso que tão próximo quanto os Estados Unidos estão com a Arábia Saudita, por causa dos interesses geopolíticos contra o Iraque, contra a União Soviética, por causa do petróleo e por várias razões. Eles são próximos à Arábia Saudita, muitos dos quais chegam ao poder ou ao dinheiro. É aqui que o Islã radical surgiu, de uma maneira que ameaça o Ocidente hoje. Mesmo que o Irã eles se subscrevam à lei Sharia. Então, o que eu quero que a gente faça é apenas ter uma visão geral e básica de como isso se desenvolveu desde 1979. É uma revolução, realmente duas revoluções. Uma revolução no Irã, que é óbvia e fácil de se ver, mas também ocorreu uma revolução na Arábia Saudita, que era muito mais obscura, e foi uma combinação de igreja e Estado, que aconteceu na Arábia Saudita e foi exportada então para o Oriente Médio, e deu origem ao Talibã, Al-Qaeda, ISIS, etc. E eu apenas acho interessante que é tão popular no Ocidente também olhar para o Irã como se fosse uma ameaça, e eles não percebem que a ameaça deles nos últimos 40 anos veio grandemente daqui, Arábia Saudita. Então, as pessoas estão olhando para o mundo católico e estão esquecendo do mundo protestante, que na verdade é de onde veio. E isso não é nada mais óbvio do que 11 de setembro, onde 15 dos 19 terroristas eram da Arábia Saudita. O papel saudita nos ataques de 11 de setembro ganharam uma nova atenção após dois ex-senadores dos Estados Unidos, co-presidente de investigação e aquisições do Congresso sobre os ataques de 11 de setembro, disse ao CBS em abril de 2016 que editou 28 páginas dos inquéritos parlamentares que se referem a evidências de que o envolvimento substancial da Arábia Saudita na execução dos ataques de 11 de setembro. Então, existem ainda muitas perguntas sobre o quanto certos funcionários do governo na Arábia Saudita sabiam e quanto financiamento e incentivo eles deram a essa iniciativa.
Mas muito disso foi redigido e também retido para preservar essa aliança entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita. E como eu disse, essa casa de Salid, eles precisavam justificar seu governo fazendo esses projetos, mas correm o risco também de perder o controle deles por causa da sua própria imoralidade, se eu puder dizer dessa forma. Então se torna importante saber essas histórias, porque quando alguém vai usar uma citação, diga, por exemplo, Walter White, ele vai usar uma citação e dizer: o Islã não pode ser responsável por 11 de setembro, e eu vou te dizer por quê. Eu viajei do norte ao sul e do sul ao norte da Síria antes da Guerra Civil, e era um retrocesso, um país ignorante. Eles não podem ser responsáveis pelos ataques de 11 de setembro. Então, quando ele faz esse tipo de declaração, o que ele fez em 2018, qual a primeira coisa que você deveria questionar? A primeira coisa que vem para minha atenção é que, independente de como ele pensa ou qual é a sua moralidade pessoal, a declaração é racista. É apenas palavras, a mensagem é racista, independente do que ele é. A Síria dizer que a Síria é muito ignorante e atrasada. Então, isso é a minha parafrase do que ele diz. Ele diz isso de uma maneira muito mais difícil de identificar. Mas existe um problema com isso. Ele está identificando a Síria. Ele viajou pela Síria e disse, em essência, é muito atrasada, muito ignorante. Eles nunca poderiam orquestrar algo como 11 de setembro. Portanto, não pode ter vindo do islamismo radical. Síria, onde é que eles estão nesse quadro aqui? Será que a Síria é predominante sunita ou xiita? Assad, ele é xiita. A casa inteira de Assad é xiita. É um país xiita. Então, na sua guerra civil, quem vai apoiar Assad? E quem vai apoiar os rebeldes? O Irã vai apoiar o Assad. Irã vai apoiar Assad. E a Arábia Saudita vai apoiar os rebeldes, porque o Irã está apoiando outro país xiita, e o Irã está unido à Rússia, que também é outro aliado de Assad na Síria. Então eles trabalharam juntos. Os Estados Unidos são aliados à Arábia Saudita e eles apoiam os rebeldes. De novo, por trás disso tudo, ainda existe esse problema de seitas dentro do Islã. Então, não, os ataques de 11 de setembro nunca viriam da Síria de qualquer forma. Ela é uma fortaleza do xiismo, e o xiismo é diretamente oposto ao sunismo. E no sunismo é onde você encontra a Al-Qaeda e a Arábia Saudita, e 15 dos 19 terroristas, e nenhum deles sequer eram sírios. O dinheiro deles não vieram da Síria, eles nunca foram financiados por Assad, não há nenhuma conexão entre 11 de setembro e o Irã ou a Síria. Então a declaração em si é apenas no nível mais básico, ignorante sobre o Oriente Médio. Então vamos voltar mais tarde, no final das nossas apresentações, definitivamente agora a gente vai fazer semana que vem, e olhar por alguns dos pontos de vista de Walter Waite. É apenas porque isso se torna muito forte. Eu quero que a gente apenas tenha uma visão geral da história propriamente. Então, para que a gente possa entender quantas camadas existem nas declarações que ele faz, mas para ver o que está de errado, nós precisamos ter uma visão, pelo menos geral e básica, sobre o que aconteceu aqui. E quem que Walter White diz que é o responsável pelos ataques de 11 de setembro? Voltando em 2018, quando ele diz, que a gente vai voltar aí, ele começa a dizer sarcasticamente sobre como as pessoas vão dizer: ah, não foi o Islã, foram os sionistas. Então, o que ele vai dizer?
ele vai dizer, não, na verdade não é bem os judeus, são os judeus que são controlados pelo papado. Então, por baixo disso tudo, se eu puder retirar o ruído, ele diz, sim, foram os judeus, ainda foram os judeus. Em 2002, o ministro do interior da Arábia Saudita disse que era impossível que 15 sauditas poderiam ter participado no 11 de setembro. Ele disse que era uma conspiração zionista. Então ele diz, a gente ainda se pergunta, quem foi beneficiado por 11 de setembro? E ele diz, foram os judeus, os antagonistas. Então a Arábia Saudita está feliz com esse ponto de vista, que foram os judeus responsáveis por 11 de setembro. Mas não existe absolutamente nenhuma evidência. Isso é um desvio sobre a responsabilidade de quem está por trás daquele ataque. Então isso foi um pouco de diversão do nosso estudo. É uma visão geral do Oriente Médio dos últimos 40 anos. É um grande assunto, só queríamos quebrar em dois ramos, o Islã, xiita e sunita. Eles se tornaram uniões de igreja e Estado nos países do Oriente Médio, que envolveu o resto do Oriente Médio em guerras de procurações desde então, e destruiu vastas áreas do Oriente Médio fora de seus próprios países, do Líbano, Síria, o Paquistão. Um é xiita, o outro é sunita, o wahhabismo. Ambos são bem radicais, ambos acreditam na lei Sharia. A Arábia Saudita viu uma oportunidade na Guerra Civil do Afeganistão e com os Estados Unidos apoiando e se tornando envolvido nessa guerra para exportar suas visões radicais através dos clérigos, através de centenas de escolas religiosas nas fronteiras do Paquistão e Afeganistão para recrutar e doutrinar ambos os combatentes de mujahidins e os refugiados e os filhos deles. E particularmente tudo em torno dessa cidade aqui, Peshawar. E em Peshawar chegam dois líderes que se unam, Azam, o pai do moderno jihad, e seu amigo Osama Bin Laden. E eles estão unidos e se tornam os dois cofundadores da Al-Qaeda. Azam é assassinado em 1989 e para aquele ponto ele já tinha rompido com Osama Bin Laden, porque Osama Bin Laden queria assumir esse novo movimento e expandi-lo. E Azam queria isso mais dentro do Paquistão e Afeganistão. Ele não via o benefício dessa expansão internacional. Então eles chegaram a um desacordo. Então Azam foi assassinado e Osama Bin Laden ele assume a Al-Qaeda e toma isso para nível internacional. Desde esse fomentamento do Islã radical, existe uma transformação radical ao longo de muitos países do Oriente Médio, desde o Egito a todo o Oriente Médio. E muito disso aconteceu porque a Arábia Saudita começa a perder controle dos seus próprios projetos. E aqui também, mesmo aqui em Peshawar, nessa história você também encontra outros homens que se tornaram os fundadores e líderes do que se tornou conhecido como ISIS. Então há muito mais jogadores, personagens do que Osama Bin Laden. E daqui desse mesmo problema surge a ISIS e essas outras organizações terroristas que lentamente se desenvolveram e transformaram em ISIS. Mas esse é um projeto da Arábia Saudita, uma união de igreja e Estado. Nós escrevemos isso como católicos versus protestantes. E se você ainda não voltou na Idade Média, você veria uma dinâmica bem similar, onde você tem uma união de Igreja Católica e Estado e igrejas protestantes, uma união pela Europa. Isso é o que aconteceu também no Oriente Médio e é por isso que o Oriente Médio está em uma bagunça hoje. Não é apenas porque eles são pessoas violentas, não é porque eles são apenas uma religião violenta. Você poderia dizer a mesma coisa sobre o cristianismo nos 1260. Eles eram a mesma coisa podia ser vista. Tudo o que eles eram no Oriente Médio é isso que a gente via nos 1260. Eles são uniões de igreja e estados e eles vão continuar atacando uns aos outros através de suas procurações, através do Oriente Médio, nas suas próprias fronteiras, fora de suas próprias fronteiras. E o Irã, de nenhuma forma, vai ter que carregar a maior parte da culpa nisso. A maior parte recai sobre a Arábia Saudita.
E novamente, não necessariamente porque eles acreditam na lei Sharia mais do que o Trump é um bom protestante. Isso se torna politicamente necessário para eles, é politicamente necessário. Se pudermos apenas ter uma visão geral do que aconteceu ali, assim que você ouvir uma citação de alguém como Walter White, você imediatamente pode ver as grandes lacunas nos argumentos dele. No minuto que ele diz, o terrorismo não pode vir do Oriente Médio porque eu fui na Síria e está tudo virado de cabeça para baixo e você vai... A Síria é xiita, ela não subscreve para a ideologia sustentada pela Al-Qaeda, Osama Bin Laden ou ISIS. E é por isso que quando ISIS entra em um novo território, a primeira coisa que eles vão fazer é arrebanhar e abater cada xiita que eles encontram. Ou você se converte ou eles te matam. Eles matam mais muçulmanos do que não muçulmanos. Porque eles vão matar qualquer um que seja um idólatra ou um xiita. E antes que as pessoas como Walter White fazem isso parecer racista, eles deveriam olhar para os 1260 e ver que o cristianismo fizeram as mesmas coisas. É o perigo inevitável de que qualquer união de igreja e Estado. A gente vai voltar agora ao nosso assunto. Vamos nos lembrar disso na próxima semana, quando a gente apenas voltar para essa citação de Walter White, quando ele fala do sionismo dos Rothschilds e os Illuminatis. Então, a gente vai poder revisar isso na próxima semana. Eu não quero falar muito sobre Walter White, mas apenas ver os passos que o Islã assumiu e tomou nos últimos 40 anos, os problemas de igreja e estados que eles enfrentam. Muitos de vocês agora estão familiarizados com o nome Jamal Khashoggi, o jornalista que é a Arábia Saudita, que você pode, na verdade, isso você coloca no topo do governo Arábia Saudita. Eles mataram, alguns anos atrás, o jornalista Jamal Khashoggi, no final dos anos 70, talvez no início dos anos 80, ele viajou para essa cidade de Peshawar e ele entrevistou Osama Bin Laden. Então, quando você fala de Jamal Khashoggi e a razão por que a Arábia Saudita matou, ele sabe aquela história e ele conhece a culpa que essa família real carrega e o que eles realmente fizeram ao exportar o Islã radical. E o erro dele foi que ele falou sobre isso. Então, ele é alguém que entrevistou Osama Bin Laden naquela história, no início daquela história. Se você olha a história dele, Khashoggi o que ele sabe, o que ele é capaz de falar, você vai entender por que a casa de Salih queria que ele tivesse morto ou assassinado. Então, voltando ao nosso assunto da semana passada, vamos colocar o Islã e tudo isso de um lado por um momento. Semana passada a gente falou sobre Israel moderno e Israel moderno. Israel moderno e antigo. A gente vai revisar isso, então a gente vai continuar. Vimos que podemos comparar e contrastar Israel antigo, essa é a nação judaica, e eles vão espalhar o conhecimento de Deus através do mundo conhecido, e isso era em antecipação do primeiro advento de Cristo. Então a gente tem Israel moderno, o adventismo. Eles também têm as instruções de espalhar o conhecimento de Deus pelo mundo, e isso seria em antecipação ao segundo advento de Cristo. Então, os últimos 6.000 anos, você tem esses dois povos que Deus levantou para fazer um trabalho específico. Israel antigo e Israel moderno. Uma nação judaica e o adventismo. E o que nós estamos fazendo é comparando e contrastando essas duas regras clássicas de parábola, de ensino de parábola. Ao fazermos isso, existem pontos bem interessantes que o irmão Brandon discutiu essa semana, se você estivesse lá naquela aula. Especialmente quando falamos de parábolas e quando começamos com a história do Egito.
Então isso se torna uma aula antes. Existem, na verdade, bons pontos aí que deveriam já estar nas suas mentes. Mas a gente compara e contrasta o antigo com o moderno e trabalhamos a história do antigo. Vemos que o início dessa história antiga era o final de uma profecia de tempo, os 400 anos que Israel passou no Egito, essa profecia de 400 anos. E a gente descobre que eles estavam em trevas, no cativeiro, e eles perderam o sábado. A gente trouxe isso para baixo para o Israel moderno, 1260 anos. Também estamos vendo que o Israel moderno começa no fim de uma profecia de tempo. Aqui fala de um número, a gente vai falar do 1260. Foi dos 1260 anos de trevas, de cativeiro, e o povo de Deus perdeu o sábado. No Israel antigo, Deus vai tirar o seu povo das nações ao redor deles, particularmente do Egito. Então, existe escuridão, cativeiro, e eles perderam a vista do sábado. Deus vai levantar um mensageiro. E esse é Moisés. Israel moderno, ele levanta um mensageiro, e esse é Miller. Para conduzir o seu povo para fora do Egito, conduzir o seu povo fora do protestantismo apostatado. E eles vão ser conduzidos, vão receber instruções do profeta. Então, para Israel antigo, continua sendo Moisés. Então, Moisés era tanto o profeta quanto o mensageiro. E ele vai reinstituir o sábado. A gente é conduzido para fora do protestantismo apóstata em 1844. Existe um profeta. Eles foram conduzidos para fora do protestantismo apostatado. Existe uma profetisa. Esta é Ellen White. Ela vai ter uma visão sobre o sábado. E eles vão reinstituir o sábado. Então nós vemos o Israel moderno e antigo, e o irmão Braden falou nessa manhã sobre o ensino de parábolas. Quando entendemos as regras de parábolas, entendemos que devemos comparar e contrastar. Então eu só quero que a gente pense sobre isso por um momento. Com uma parábola, nós devemos comparar e contrastar. Então, quais são as comparações entre o antigo e o Israel antigo e o moderno? Já listamos algumas. O que eu quero sugerir é que a comparação entre as duas coisas, geralmente, quando você chega a uma parábola, a comparação que você faz está na estrutura. Você pode ver escuridão, cativeiro e perda do sábado, o levantamento de um mensageiro, um líder. Haverá uma saída. Aqui eles vão sair do Egito. Aqui eles vão sair do protestantismo apóstata. Um profeta vai receber. Aqui eles vão receber os escritos de Moisés, vai restituir o sábado, que ele diretamente de Deus recebe isso. Ellen White, ela se torna uma profetisa, ela vai ter uma visão sobre o sábado, e o sábado é reintroduzido.
Então eles saem do Egito, eles deveriam entrar na Terra Prometida, eles poderiam ter feito a obra imediatamente, eles não precisavam de um grande atraso. A gente vai voltar e ver os erros que eles cometeram naquela história, apenas revisando, porque a gente já falou disso semana passada. Então sabemos que eles estão tendo esses erros fundamentais. Então, voltando ao Egito, eles saem do Egito e eles estão no deserto. E o que eles fazem? Apostasia, a história do bezerro de ouro. Então, apenas para dar uma estrutura novamente, há uma falha. Há uma falha no deserto quando eles saem do Egito. Por causa da falha deles, em todo o percurso dessa história, a gente discutiu isso. Eles vão em cativeiro para a Babilônia, eles saem de Babilônia aparentemente curados da idolatria. E a gente vai discutir as falhas nessa história. E então eles vão para o cativeiro em Roma. Então os assuntos que eles se deparam são falhas repetidas. Falha, falha. E finalmente no fim você tem sucesso. Então você tem a história alfa, que é uma de falha, e a ômega, que é uma de sucesso. O mesmo padrão você vê em Israel moderno. A gente já identificou, e a gente já fez semana passada nas citações de evangelismo, que Cristo poderia ter voltado em 1868. O irmão Braden falou nessa manhã que Cristo não poderia retornar até depois de 1798. Então, em algum momento entre 1798 e 1868, naqueles 17 anos, Cristo poderia ter retornado. Naqueles 60 anos. Ele poderia, mas ele foi atrasado. Então, essa foi a falha. Essa foi a história alfa. É a falha dela. Ele deveria ter retornado até 1868, nesses 70 anos. Então a gente tem a história de 1888. De novo, a terceira mensagem angélica estava clamando, as leis dominicais já estavam nos Estados Unidos, tudo já estava pronto e o povo de Deus deveria estar pronto e eles não estavam. Foi uma história de falha. Então a gente sabe que a gente está na história ômega, a história de sucesso. Então quando a gente vê o Israel antigo e moderno, a gente usa isso como uma parábola, comparamos e contrastamos eles. E o que a gente pode comparar é a estrutura. A estrutura é a mesma para o antigo quanto é para o moderno. Você tem a escuridão, o mensageiro, a saída, o profeta, o sábado e também a história da apostasia. Fracasso, fracasso, sucesso. Mas quais são os contrastes? Quais são os contrastes entre o antigo e o moderno? A gente falou sobre as comparações. Eu quero que pensemos sobre os contrastes, porque uma parábola sempre tem contrastes. Eles nunca são idênticos. Você pode ver isso através de todas as parábolas de Cristo. Pastor e ovelha é a mais fácil, é a que a gente sempre menciona. Não há nada sobre sua estrutura física que se pareça com uma ovelha. Existem muitas comparações. Então, existem comparações, mas existem muitos contrastes. Qual é o contraste entre Israel antigo e Israel moderno? O contraste, eu acho que é o mais crucial de se ver, é que Israel antigo é uma teocracia. É uma combinação de igreja e Estado. O Israel antigo é uma teocracia. Israel moderno? Será que Israel moderno é uma teocracia? Israel moderno é uma separação de igreja e Estado. É o povo de Deus, uma igreja, e você encontra que existe um muro colocado entre a igreja e o Estado.
E este assunto aparentemente pequeno, o fato de que temos que contrastar e também comparar, é onde muita parte do protestantismo caiu. Esse é o principal obstáculo, pedra de tropeço para eles, porque muitas pessoas elas podem olhar para a palavra de Deus e podem fazer comparações. Isso é bastante fácil de fazer. Israel antigo, Israel moderno, terra gloriosa, terra gloriosa. Então você tem então os Estados Unidos no sul, nos anos 50, nos anos 60, o que eles vão dizer? A gloriosa terra antiga, escravidão, a moderna, escravidão. Então eles podem comparar, mas eles não podem contrastar, porque não sabem como usar parábolas. Nossa capacidade de contrastar é muitas vezes isso que torna a nossa mensagem especial, porque nos previne de cometer esses erros e nos permite explicar muito do que o protestantismo e o adventismo interpretam mal ou preferem ignorar. Mais frequentemente no adventismo do que nunca, eles simplesmente optam por ignorar tudo que eles não podem explicar ou não querem falar a respeito. Então essa capacidade de contrastar é importante, e o maior contraste que precisamos para estar ciente entre o antigo e o moderno é que uma é uma teocracia e o outro é uma separação de igreja e Estado. Isto começa a se tornar particularmente relevante quando você define a Terra Gloriosa, onde começa a se tornar... Isso poderia confundir algumas pessoas, porque aqui, quando você tem igreja e Estado, você tem igreja, povo de Deus, no Estado, governa a Terra Gloriosa. Então, quando você separa os dois, você tem que ter cuidado com como você entende a Terra Gloriosa. A Terra Gloriosa, sendo os Estados Unidos, e se você não é capaz de contrastar o antigo e o moderno, Israel, o que você fará? Você acabará tentando impor uma teocracia nos Estados Unidos, uma igreja, uma união entre igreja e Estado, onde é exatamente onde o protestantismo tem lutado nos últimos 300 anos. É sobre esse assunto que eles lutam. Uma união entre igreja e Estado. Então voltaremos a isso quando revisarmos Jedediah Morse de 1798 e como ele via os Estados Unidos, como era visto os Estados Unidos. Voltando para Israel antigo, eles tiveram muitas oportunidades de fazer a obra de Deus. Quando eles saíram do Egito, quando saíram de Babilônia e quando eles saíram de Roma. O terceiro pareceu muito diferente do que eles achavam no início. Eu quero apenas voltar a essa idolatria no Sinai, esse bezerro de ouro. Eu vou ler de Patriarcas e Profetas, a página 315.1, na paginação em inglês. Na verdade, é todo o capítulo, é o capítulo 28, a idolatria no Sinai. Eu vou começar no parágrafo 1 e vou parafrasear todo o capítulo. Está falando de Moisés no Sinai e a idolatria do povo na ausência de Moisés. Enquanto Moisés estava ausente, era um tempo de espera e suspense para Israel. Acostumados como estavam no Egito às representações materiais da divindade, foi difícil para eles confiarem em um ser visível. Então, eles passaram a confiar em Moisés para sustentar a fé deles. E agora ele foi tirado deles, e dia após dia, semanas após semanas, e ele ainda não havia retornado. E ainda assim a nuvem estava à vista. Parecia para muitos no acampamento que o líder havia saído, abandonou eles. Tudo e que foi consumido pelo fogo devorador. Parágrafo 3. Sentindo sua impotência na ausência de seu líder, eles voltaram para suas velhas superstições. Entre os objetos considerados pelos egípcios símbolos da divindade era o boi ou o bezerro. Nós falamos na semana passada desse bezerro, esse bezerro era o touro ápis. Foi sugerido que aqueles que praticavam essa forma de idolatria no Egito, que agora um bezerro fosse feito.
uma imagem para representar Deus e ir diante deles no lugar de Moisés. Então este boi ou bezerro que eles fizeram, qual era a ideia? Ele deveria representar o quê? Eles estavam substituindo quem? Deus e Moisés. Esse bezerro não era apenas uma substituição de Deus, era uma substituição de seu líder, foi substituição de Moisés. Você tem que imaginar aquela posição que eles foram tirados do Egito, o faraó tentou tomá-los de volta e ele foi destruído. Mas agora eles estavam sentados no deserto, eles não tinham nenhum líder, não tinha nenhum rei, não tinha nenhum general e ainda há muitos inimigos ao seu redor. Então eles estão com medo e nesse medo eles voltaram para a idolatria do Egito e particularmente o touro Apis. E quero que pensemos o porquê que eles escolheram o touro Apis. Então a gente leu apenas para nos referirmos a quando as pessoas vêm para Arão, eles dizem: Arão, faça-nos um Deus e irão diante de nós. Porque este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não queremos o que aconteceu com ele. Eles estão dizendo para Arão: você precisa fazer para nós um Deus, porque nós não sabemos o que aconteceu com Moisés. Então eles estão substituindo Moisés. Semana passada a gente leu sobre o touro Apis e o que representava no Egito. Ele estava ligado ao rei. Eram ambos deuses vivos que comandavam. Eles se tornaram Ciro na vida após a morte. E esse touro simbolizava tudo o que eles queriam num rei. Um coração corajoso, grande força, espírito de luta. Então, Apis passou a ser considerado uma manifestação de um rei terreno. Então, um rei, se tivesse um rei, um faraó, você poderia se referir a ele, o título dele era esse touro forte da mãe Hathor. Hathor era uma deusa que eles presumiam que davam a luz para todas as outras divindades. A mãe deles era Hathor. E o título de um rei egípcio era esse touro forte desta deusa, da mãe. Então falamos sobre como o rei seria retratado com a cauda bovina de um lado, então do outro lado, com essa foto, é um touro quebrando as paredes de uma cidade. Então o que eles estão procurando quando constroem esse bezerro de ouro é uma substituição para Moisés. É a substituição de um rei por alguém com um coração corajoso que iria adiante para eles conquistando. E a razão é que eles não sabem o que aconteceu com Moisés. Então eles precisam de um rei, não apenas um Deus, mas um rei. Isso é o rei. E o tema consistente ao longo de todo o tempo de sua história como povo de Deus. Então vamos para 1 Samuel. As pessoas se reuniram, Samuel e Rema. E olhamos para a palavra, e se formos a Ezequiel 16, 24, 25, 31 e 39, vai fornecer para a gente 5 exemplos de onde essa palavra Rema, a palavra que significa Rema é traduzida como lugares altos de idolatria. Esta é a adoração de ídolos. Quando eles vão para Samuel e eles dizem: dê-nos um rei, eles querem um rei que seja como o touro Apis. É o espírito de luta, o coração corajoso e a grande força. E eles recebem um rei. Então, quando o reino se divide, eles constroem um bezerro de ouro, e eles colocam tanto no norte quanto no sul, eles continuam a se apegar a essa imagem. Deus manda para cativeiro em Babilônia com o objetivo de curá-los, de onde saíram de Babilônia, e eles foram curados de quê? Eles foram curados da imagem, mas não das características associadas com ela. Então agora eles vão construir um touro ápice e agora eles não vão construir mais, eles são bons fariseus conservadores. E o que eles estão procurando? Eles estão procurando alguém que vai vir como o touro ápice. Alguém que vai libertá-los, assim como o faraó. Ele é uma
deidade, mas ele também é um conquistador, um governante. Eles estão procurando a combinação de uma divindade e um governante conquistador. E lemos nos Sinais dos Tempos, de 8 de maio de 1893, parágrafo 9, citando da semana passada, eles não poderiam reconhecer Cristo, porque ele não se encaixavam com suas opiniões preconcebidas. Ele veio em uma grande humilhação, sem nenhum exército conquistador. Eles não receberam sua combinação de divindade e de rei conquistador. E quando eles não viram esse rei conquistador, rejeitaram Cristo. Ellen White conclui essa citação dizendo que vamos tirar uma lição dos erros do povo judeu e não nos encontrar cometendo um erro semelhante. Precisamos pensar sobre qual erro semelhante o Adventismo poderia fazer hoje, porque nós sabe que podemos fazer o argumento de que estamos fazendo exatamente isso. Israel antigo, Israel moderno. Então, quando você chega aqui, eles estão procurando por um rei, um conquistador, corajoso, e que era o outro? Espírito de luta. Conquistador, coração corajoso, espírito de luta. Eles estão procurando por isto. Você tem essa dinâmica interessante. Os fariseus, não apenas os fariseus, como muito da nação judaica, particularmente estou falando dos conservadores, mas devemos considerar que os outros também têm um ponto de vista similar. Eles acreditam que são especiais, acreditam que são diferentes de todas as nações. Um bom fariseu diria, nós somos especiais, não somos iguais ao Egito, não somos iguais à Babilônia, não somos iguais a Roma. Se pensássemos nesses três, Egito, Babilônia, Roma. O que o Egito tinha? Egito tinha um faraó. E o faraó, ele era ambos uma divindade, ele era um conquistador, um rei conquistador. Se você for a Babilônia, o que eles tinham? Eles tinham um rei, ele era tanto Deus, também era esse conquistador. Quando você chega a Roma, Roma tinha o César deles. Ele era um Deus, ele era deificado, mas ele também era esse conquistador. Para ser um líder no Egito, Babilônia e Roma, você espera que não tenha apenas uma propriedade da divindade, mas também esse espírito conquistador, esse coração corajoso, esse espírito de luta. Isso é o que se esperava de um líder numa nação pagã. Corajoso, grande coração, grande força e espírito de luta. E eles se uniram, esses conceitos do que seria um líder, deveria ser assim. Aqui então tem Israel. Eles olham criticamente para todas essas nações e eles estão dizendo: nós não somos nada como eles. Nós somos um povo especial, escolhidos de Deus, o povo da aliança. Nós temos o sábado. Todos eles são avançados. Mas qual é o problema deles? Eles podem ter abandonado a forma do ídolo, mas as características do ídolo eles ainda estão absorvidos. Podem ter deixado essas nações antigas em sua idolatria aberta, mas eles mantiveram a mesma mentalidade. Então, quando Cristo vier, o que eles querem? Eles recebem a Cristo, e aqui está Deus, mas eles não podem reconhecer que Ele é Deus,
porque ele não está vindo como um exército conquistador. Eles não veem esse espírito de luta. Ele só está sendo legal para os romanos. Eles não veem essa manifestação de coragem. E porque eles não veem essas coisas deste lado, eles não podem aceitar Cristo como Deus. Então, enquanto dizem que estão acreditando que são tão especiais e diferentes das nações pagãs ao redor deles, eles, na verdade, são exatamente iguais, com exatamente a mesma mentalidade, mesmo com seus sentimentos de superioridade e separação deles. E o fato de que, como definimos idolatria, você precisa ter a forma de um ídolo e você precisa ter um touro, ou o que quer que seja esse ídolo. Mas então você precisa ter as características desse ídolo, o seu caráter, sua personalidade. Você tem que ter história para aquele ídolo. Os dois combinados se tornam idolatria. Oriunda de Babilônia, saindo de Babilônia, eles tiraram a forma, mas mantiveram a mentalidade das nações ao redor deles, que eles deveriam se separar. É o problema que eles tiveram desde quando eles saíram do Egito até depois, no ano 70 depois de Cristo. Não foi um problema, não era um problema diferente ao longo de sua jornada, era exatamente o mesmo problema. A razão pela qual Cristo manteve Deus trabalhando com eles durante seu tempo de vida como seu povo, para separá-los desses antigos, dessas nações pagãs, da idolatria e da mentalidade que os levou a desejar um rei, tanto no Sinai, quanto em Rema, e mais tarde no primeiro advento de Cristo. O que encontramos é que enquanto estão acreditando de que são separados e distintos das nações ao redor, eles eram realmente a exata mesma imagem, a mesma condição. Eles tinham exatamente a mesma mentalidade. Então a gente avançou. E vamos apenas tocar alguns pontos e vamos lembrar todos aqui que a cura para essa mentalidade era o ensino por parábolas. Tanto nas comparações quanto nos contrastes. Cristo veio e ele ensinou em parábolas para ensiná-los novamente em ambos a natureza do ambo e a natureza do rei. Se você não entende a natureza do reino, você não vai entender a natureza do rei. Este é o entendimento deles de o que deve ser a natureza do reino. Se eles pensam que o reino deve ser assim, eles pensam que o rei deve parecer assim. E Cristo vai usar parábolas para tentar arrancá-los desse entendimento. Ele vai tão longe nisso, mas para a nação como um todo, como instituição, eles rejeitam e a instituição é varrida. Eu quero apenas nos lembrar que quando usamos essas parábolas, não são apenas parábolas que você encontra nos escritos de Moisés, do profeta deles. Por causa disso, é frequentemente atacado pelos fariseus por destruir os escritos dos profetas, ou do profeta. Aqui vamos usar o modelo de agricultura, por exemplo, ou uma história familiar sobre o dote de casamento. Essas são as parábolas que ele usa, porque essas parábolas são familiares ao povo. Só quero fazer claro que para muitas pessoas vivendo hoje, eles estão mais familiarizados com a história da Guerra Mundial II do que estão familiarizados com os métodos de agricultura. Por isso não se torna estranho que Deus nos ensinaria por meio de parábolas como a história das guerras mundiais. E de novo, este movimento está sob ataque por colocar um peso de evidências proféticas nessas parábolas que você não encontra nos escritos de Ellen White. E as pessoas sentem que isso de alguma forma está errado. Se Cristo tivesse voltado aqui no tempo do sistema de Dodsky, da moeda perdida, ou o sistema tradicional judaico de casamento, ou modelo de agricultura, nenhum dos quais você encontra em nenhum dos escritos do Antigo Testamento, e ele usa isso como um fundamento do ensino por parábolas que vai curar o seu povo. Por que nos surpreenderia que agora, no nosso tempo, você pode descobrir que Cristo usa um sistema que é familiar a nós?
guerras mundiais, por exemplo. Não estamos usando os escritos de Ellen White para discutir as guerras mundiais e criar uma parábola, mas estamos seguindo o mesmo padrão que Cristo estabeleceu na história do antigo Israel. Então, de novo, encontramos na idolatria, e essa idolatria não é uma falta de moralidade, não é o cumprimento da saia delas, não é o adorno. Eu quero ser cuidadoso quando começamos a falar sobre conservativismo e o liberalismo. O perigo é que esses termos eles podem ser sequestrados. E há muitas pessoas que entendem mal o que quer dizer quando a gente diz conservador e liberal. O que estou particularmente interessada não é o conservadorismo moral, é o conservadorismo social. As pessoas podem usar maquiagem e podem ser socialmente conservadoras. Olhe para uma mulher na Fox News, por exemplo, ou um homem, eles se importam com o que eles se importam. Homem ou mulher na Fox News, ambos usam maquiagem, mas são socialmente conservadores. Isso se torna importante quando a gente traz isso para o adventismo também, como esse conservadorismo social. Trouxemos esse estudo, todo esse padrão, essas comparações, trouxemos isso para Israel moderno. Então quero revisar o que a gente tocou em Israel moderno. Deus tirou um povo das nações pagãs que estavam em volta deles, e eles deveriam ser especiais, um povo da aliança. Deus tirou o adventismo das igrejas protestantes apóstatas que estavam ao redor deles, e eles deveriam ser o seu povo especial da aliança. Que eles reintroduziram o sábado, eles reintroduziram o sábado. Eles recebem os escritos dos profetas, eles também recebem. Eles foram tirados de nações pagãs, eles foram retirados de igrejas protestantes apóstatas. Gostaríamos de ter uma olhada no que aconteceu com o protestantismo apóstata, porque isso se torna importante. No início dos anos 1700, você tem esse primeiro grande despertar religioso, e esse grande despertar religioso, o protestantismo realmente passa por uma crise. Você tem um crescimento de um movimento liberal no protestantismo, particularmente após a Revolução Americana. Quando você pega os princípios da Revolução Americana, traz isso para a experiência religiosa deles. Então você também tem esse ramo conservador do protestantismo que está vendo sua influência sob ataque. Então olhamos para esses dois ramos dentro do protestantismo. Você tem um que é bem liberal e o segundo que é bem conservador. Esse ramo conservador, nós encontramos, ele foi dirigido por um homem conhecido como Jedediah Morse. Então, eu vou dar apenas para a gente um pequeno resumo de quais são as nossas conclusões a respeito disso. No final dos anos 1700, 1990, houve um enorme interesse popular nos livros de Daniel e Apocalipse. O clero conservador foi liderado por Jedediah Morse, e eles acreditavam que a decadência da virtude pública, da moralidade, a ascensão das religiões liberais e a política na América, que representavam a maior ameaça para o seu poder de controlar as pessoas. Eles se tornaram particularmente centrados no que se tornou a Universidade de Yale, em Connecticut, ou na Universidade de Yale, que é a mesma área. E Timothy Dwight, o presidente da Universidade de Yale, se tornou um aliado de Jedediah Morse. Citando esse Timothy Dwight, ele disse em 1789 que a nova Constituição dos Estados Unidos, embora indispensável como puramente um sistema de restrição negativa, não irá restaurar a ordem nem estabelecer justiça, a menos que a Constituição seja acompanhada e apoiada pela moralidade entre todas as pessoas.
Dwight defendeu um papel público para o clero como monitores morais. Então eles falaram sobre essa nova república, que nos Estados Unidos agora libertados da Grã-Bretanha, como sendo Israel libertado do Egito, trazendo você de volta ao que discutimos sobre o ensino de parábolas, o que isso tem a ver com o ensino de parábolas. Você tem que comparar e contrastar. E o que eles não podem fazer, o que eles não estão fazendo, eles não estão contrastando. Eles não podem ver as diferenças, o contraste entre a antiga Terra Gloriosa e a moderna Terra Gloriosa. E esse é o primeiro erro, ou um dos principais erros, que realmente estão por trás de toda a sua distorção, pensando nos Estados Unidos. Se não haver um contraste, o antigo Israel era uma teocracia, o que deveria ser o Israel moderno? Interpretando que, como os Estados Unidos, deve ser uma teocracia. Então, Israel antigo, eles pareciam ser abençoados por Deus ou amaldiçoados por Deus, dependendo da moralidade deles, e a guarda do sábado judaico. Portanto, para os protestantes dos Estados Unidos, há esta nova república e o que eles temem? Que seu sucesso político como uma nação, assim como o Israel antigo, depende de sua moralidade, de sua obediência à lei de Deus e seu sábado de domingo. Esse é o pensamento que os leva a começar a empurrar para as leis dominicais, porque eles sentem que, se não guardarem a lei de Deus, Deus julgará a nação. E eles estão tirando isso dessa interpretação literal da Bíblia, onde eles estão comparando, mas eles são incapazes de contrastar. O que os habitantes da Nova Inglaterra experimentaram, sua experiência perigosa dessa nova nação republicana, que não dependia de nada além de sua própria moralidade individual. Essa nova sociedade fez não espelhar a virtude que o clero queria ver, e isso os fez temer a segurança política da nação. E entendemos que esses dois ramos do protestantismo, este ramo dos conservadores, que teme pelos padrões morais das pessoas, que estão fazendo essa comparação sem contraste. Eles estão apoiando uma impressão política. Nesse ponto dos Estados Unidos é o presidente John Adams. Esse ramo liberal, vamos discutir em um momento, e eu sei que é mais complicado, você tem várias escolas de pensamento dentro de ambos, mas eles eram, em grande parte, apoiadores de Thomas Jefferson. John Adams. Houveram algumas crises em 1798, um risco de uma guerra com a França. Ele também teme por sua própria posição política, então ele declara um dia de jejum. Nós lemos seu anúncio público dessa declaração e uma linguagem extremamente religiosa, onde todos deveriam se arrepender de suas ofensas contra o Deus Altíssimo, etc. Citando John Adams, ele disse que o jejum nacional recomendado por mim me tirou do cargo. Então ele culpa sua declaração de um dia nacional de jejum a sua perda da próxima eleição. A razão para isso é que as pessoas estão se tornando menos tolerantes com esse discurso religioso de alguém em um cargo político. Em 1798, também vimos o ato de estrangeiros de sedição que John Adams aprovou para sustentar seu próprio governo. Ele acreditava em um governo executivo forte. Ele foi acusado por muito parte de sua vida política de acreditar na América como necessitando de algum tipo de sistema monárquico em que eles deveriam ter um sistema de governo que passasse, eu não posso lembrar a palavra, mas de filho para filho, é um governo hereditário. Ele refutou veemente essas afirmações, mas havia uma enorme quantidade de fumaça em 1798. Ele aprovou a lei de estrangeiros de sedição, não haveria protesto contra seu governo, os imigrantes não tinham permissão para votar até que estivessem no país
por 14 anos para serem considerados cidadãos. Não havia liberdade para a imprensa. Os legisladores que fossem contra o governo dele estavam sendo presos. Tudo sob essa lei de estrangeiros e sedição. Particularmente a parte de sedição, que proibiu a oposição pública a seu governo. Então, entre sua igreja, o Estado, ele é favorável para a igreja, era um protestante bem forte, e seus ataques à imprensa, ele se tornou cada vez menos popular. E ele também é alguém que é descrito como sendo extremamente paranoico e vaidoso. Ele queria ser famoso, queria ser lembrado pelos pais fundadores, por ser um dos pais fundadores, e ele era extremamente paranoico. O presidente antes dele era George Washington, o presidente depois dele era Thomas Jefferson. E ele sabia que eles acabariam mais famosos do que ele, mais lembrados. Então ele estava paranoico sobre o seu legado, sua fama. E te lembra de alguém no escritório hoje? Ele, na verdade, morreu no dia 4 de julho, horas entre ele e o Thomas Jefferson. Eles eram inimigos jurados nesse período aqui, mas depois eles se reconciliaram. Eles morreram no mesmo dia, John Adams e Thomas Jefferson. E as últimas palavras de Adams antes de morrer foi: Thomas Jefferson ainda vive. Essa é a extensão da sua paranoia. Ele está morrendo, está prestes a morrer, e ele reconhece que Thomas Jefferson ainda não morreu. E o problema é que ele estava errado. Thomas Jefferson morreu algumas horas antes dele, mas ele não sabia disso. Então ele era bastante competitivo em sua reputação e fama, mas também muito conservador socialmente nas áreas de imigração, nas áreas de restrição da imprensa e nas áreas de igreja e Estado. Então existem 3 áreas que ele não é muito bem lembrado a respeito: igreja, Estado, imigração e liberdade da imprensa. Um oficial chamou ele de alguns nomes ruins e John Adams colocou-o na prisão por causa disso. Mas os movimentos dele, ele não, por causa dessas coisas da imprensa, era muito impopular, e por isso ele exerceu um tipo de mandato assim, desse jeito, como presidente. Bem impopular. Mas ele era apoiado pelo clero conservador por causa de das conexões e crenças protestantes conservadoras. Então, Jedediah Morse, ele vai atacar este lado do Thomas Jefferson, o lado liberal, dizendo que eles estão todos em união e dizendo que eles são controlados pelos Illuminatis. Isso foi a introdução do que se chama esse ensino dos Illuminatis, uma ameaça nos Estados Unidos. E ele faz isso em 1798. Tem um sermão dele em 1798, ele disse que nós temos leis nos Estados Unidos contra a imoralidade, especialmente aquelas sobre jurar, profanação, jogos de deboche e quebra do sábado. Mas elas são letras mortas, não estamos aplicando-as como deveríamos. Então ele está ensinando que o governo dos Estados Unidos deve cumprir essas leis, incluindo o domingo, para a preservação dos Estados Unidos. E ele está dizendo que a maior ameaça vem dos Illuminatis, Thomas Jefferson. Então ele diz que existem 2 estados específicos que abrigam os Illuminatis, Virgínia e Nova York. Virgínia é o estado natal de Thomas Jefferson e Nova York é o estado natal de Alexander Hamilton, que é um inimigo de John Adams. Então existem esses 2 ramos dentro do protestantismo apoiando 2 ramos de políticas diferentes. William Bentley se tornou o garoto propaganda do ramo liberal.
Então a gente discutiu esses dois lados, John Adams, e ele tem problemas grandes com igreja e Estado, imigração e liberdade de imprensa. Thomas Jefferson tinha muitos defeitos, mas eu quero que a gente veja como que ele era um deles. Ele é extremamente anticlérico, acreditava que o clero não deveria ter poder político nos Estados Unidos. Citando Thomas Jefferson, em todas as épocas, os padres têm sido hostis às liberdades. Eles pervertem a religião mais pura de todos e pregou ao homem em mistérios de jargão. Jefferson uma vez apoiou a proibição do clero em serviços públicos, mas depois ele cedeu. Em 1777, ele escreveu o Estatuto da Virgínia sobre liberdade religiosa, ratificado em 1786. E tornou-se contribuições para quaisquer estabelecimentos religiosos sancionados ilegalmente, e declarou que os homens serão livres para professar suas opiniões em termos de religião. Esse estatuto é uma das 3 conquistas de Thomas Jefferson, que ele escolheu ter escrito no epitáfio de sua lápide. No início de 1802, Jefferson escreveu à Associação Batista de Danbury que a religião é uma questão que se encontra unicamente entre o homem e seu Deus, que ele interpretou a primeira emenda como tendo construído um muro de separação entre igreja e Estado. Isso tornou Thomas Jefferson extremamente impopular com o clero conservador. Ele não acreditava que eles deveriam ter qualquer poder político. John Adams não compartilhava dessas mesmas opiniões. Então, por isso, particularmente, Thomas Jefferson, que temos essa interpretação de uma parede entre igreja e Estado. Ele próprio era conhecido por menosprezar a religião em particular. E não era protestante muito bom. Ele não era um bom protestante, ele era um deísta. Então eles tinham muita oportunidade de atacá-lo. E é por isso que Jedediah Morse referiu a ele como o rei Acaz e John Adams sendo o sábio Ezequias. Então os conservadores, esse ramo do conservador aqui, o que os caracterizava? Eles acreditavam na aplicação da moralidade, eles acreditavam em um tipo de governo monárquico, um ramo executivo muito forte. Eles acreditavam em uma interpretação bíblica literal da Bíblia. Então, era um ensino de parábolas com apenas as comparações, mas sem os contrastes. Então, eles vão de literal para literal. É só comparação e nenhum contraste. E eles justificavam a posição deles através de teorias de conspiração. Introduzindo medo de que todos os que se uniam contra eles, os protestantes, para Thomas Jefferson, para Alexander Hamilton, que não eram parte da escola de pensamento de Thomas Jefferson, que eles estavam todos unidos por trás das cenas, pelo Estado profundo, os Illuminati, que era uma ferramenta de Satanás para destruir os Estados Unidos. Os liberais, eles tendiam a se opor a essa escola de pensamento em cada um desses problemas, apesar de saber que eles tinham suas próprias peculiaridades e problemas. Se tivéssemos que seguir o protestantismo ao longo dessa história, descobriríamos que você tem esse mesmo problema, essa consistente. Você chega a 1844, em Portugal, falamos sobre 1844, as eleições daquele ano. E você tinha esses 2 partidos políticos. E você encontra esses mesmos Polk and Clay. Polk. E você tem o Clay.
Os dois estão concorrendo ao governo. E a questão que você tem, então, é a mesma coisa. Os protestantes ainda estão divididos. Então, eles vão acabar nesse ramo conservador, indo com Clay, que acredita... Acho que é Polk. Deixa eu verificar isso aqui. Eu acho que eu confundi os dois. Democrata James K. Polk, então esse era um democrata que estava no sul conservador, e era Polk derrotando o Clay. E Polk era dessa escola de pensamento aqui. E o que ele estava subscrito é que em 1845 ele finalmente definiu o que era chamado do Destino Manifesto, dizendo que é a mesma coisa que eles estão discutindo aqui embaixo. A antiga glória terra gloriosa, nova terra gloriosa. Os Estados Unidos têm um destino especial, assim como Israel antigo teve, que dá para ele propriedade sobre todo o continente norte-americano. Assim como Israel foi dada a propriedade de Canaã. Que essa mesma escola de pensamento que você vê, e quando você chega à história da Guerra Civil na década de 1850, você vai ter o mesmo problema. Onde você tem os dois lados, o norte e o sul. O que eu quero que a gente veja é que quando falamos sobre protestantismo, há dois lados. Dessa forma, naquela época, é dessa forma agora. Muitos protestantes, eles se opõem à escravidão. Escravidão era o problema dos anos 40, 50 e 60. Sempre foi, e nunca deixou de ser um problema até algum nível. Isso é o que testou os Estados Unidos. E nem todos os protestantes eram a favor de escravidão. Alguns deles eram dessa escola de pensamento. Mas todos eles tinham esses problemas. Com todos os seus problemas, eles sabiam que havia escravidão no antigo Israel. Mas essa escola de pensamento moderna, eles acreditavam nessa comparação literal para literal, sem nenhum contraste. E assim, a sua justificativa para a escravidão é que o Israel antigo tinha escravos, a terra gloriosa tinha escravos, e a terra gloriosa moderna deve ter escravos. Então, eles estão usando a Bíblia para justificar a sua posição. Então, você desce para a história de 1888. Será que todos os protestantes acreditavam que leis dominicais deveriam ser forçados pelo governo? Não. De novo, você tem uma divisão no protestantismo e isso não tem nada a ver com o adventismo. Isso é apenas um problema dentro do próprio protestantismo apostado que está dividido. Eu quero citar aqui A.T. Jones, em 1889. A.T. Jones é apenas um ano depois de 1888. CGRAS, página 103. E a gente vai ler alguns parágrafos. Parágrafo 1, 2 e 3. Ele está voltando para discutir Israel antigo. Neemias governava em uma verdadeira teocracia, um governo de Deus. A lei de Deus era a lei da terra. A vontade de Deus foi revelada pela palavra escrita e pelos profetas. Portanto, agora no meio de uma discussão, eu estou só fazendo um ponto para a discussão. Ele está se referindo a várias dessas pessoas que estão tentando impor o domingo. O argumento era que qualquer força ou reivindicação era usada para o estabelecimento da teocracia. Então ele está dizendo que as pessoas que estão tentando impor o domingo, eles fazem isso porque eles acreditam em uma teocracia. E com essa ideia,
que o Dr. Kraft, ele concorda precisamente. O Dr. Kraft, ele é o secretário-geral da União da Lei Dominical Nacional. Ele afirma, conforme expressa em suas próprias palavras, citando ele, os pregadores são os sucessores dos profetas. Ele está citando de uma declaração de 5 de julho de 1888. Então, esse secretário-geral da União Nacional da Lei Dominical, dizendo que os pregadores são os sucessores dos profetas. Voltando a T. Jones agora. Agora, juntando essas coisas, o governo de Israel era uma teocracia. A vontade de Deus foi dada a conhecer ao governante pelos profetas. O governante, ele obrigava os oficiais da lei a impedir uma coisa ímpia, vender mercadorias no sábado. Este governo dos Estados Unidos, ele deve ser feito uma teocracia. Os pregadores são os sucessores dos profetas. E eles, os pregadores, devem obrigar os oficiais da lei a prevenir a venda de mercadorias em todos os tipos de trabalho no domingo. Isso mostra conclusivamente que esses pregadores pretendem tomar oficialmente a supremacia em suas mãos e declarar a vontade de Deus e obrigar todos os homens a se conformarem a ela. E isso é garantido, e ele continua, suas próprias palavras. Então eles têm o mesmo problema em 1888, o mesmo problema, e é a questão de uma democracia aqui. Em sair de literal para literal. É só comparação e nenhum contraste. E tudo deve ser reforçado por um estilo forte monarca de governo. Você precisa de um líder forte se você vai impor a moralidade por meio da lei. Porque as pessoas podiam decidir por elas mesmas se elas queriam fazer o certo ou errado. No Israel antigo, não. Elas precisavam ser aplicadas. E para aplicar, você precisa de um governante forte. Esse mesmo tipo de pensamento é exatamente o que tem continuado desde o início, em 1798, durante a década dos anos 40, 1850 e até os anos 1880 com o movimento da lei dominical. E tudo é construído de uma interpretação literal. Em outras palavras, eles não podem praticar dispensacionalismo. Então, quando eles dizem que o Israel antigo é uma teocracia, o governante sabe o que fazer porque o profeta diz a ele o que ele deve fazer, como cumprir a moralidade. Agora você tem o presidente deve saber o que fazer porque o pregador é o sucessor do profeta e o pregador dirá ao presidente o que moralidade deveria ser aplicado e como fazê-la cumprir, e que isso deve ser aplicado através da lei. A gente já está sem tempo e o que faremos na próxima semana é que nós queremos ver como que essas escolas de pensamento se transformaram. Porque existem dois lados do protestantismo aqui e nem todo protestante acredita nessa escola de pensamento. Nem todos os protestantes, de fato, muitos deles se opunham à escravidão. Muitos protestantes se opunham à imposição de moralidade pelo governo. Muitos protestantes hoje, igualmente, estão divididos e nós devemos saber de onde vem a ameaça. O problema é que praticamente todo adventista está olhando na direção errada. Se pensássemos em que a gente está aqui de pé num trilho de trem e aqui tem um bom adventista conservador. E ele está olhando nessa direção aqui, procurando a ameaça. Ele está olhando para a sua esquerda. Ele está pensando que isso é a ameaça dele. Então todos esses protestantes estão fazendo o quê? Eles estão vindo em união, eles estão todos felizes, aplausos. Todos estão ordenando mulheres, estão ordenando clérigos gays, estão encorajando a quebra de moralidade e padrões, estão olhando esses católicos nessa direção, liberais, que estão prestes a se unir, eles estão olhando para a ONU, para os globalistas, o papado, de alguma forma eles vão trazer o decreto dominical. O problema é que eles estão olhando para a direção errada.
Então ele está olhando muito tempo para a esquerda quando o trem, na verdade, ele vai vir. E quando o trem vier, vai ser muito tarde. Vai ser tarde demais para o Adventismo. Podemos ver que isso foi assim para o Israel antigo e vai ser para o Israel moderno. Podemos ver isso em Israel antigo, podemos ver para o moderno. Ainda estão olhando na direção errada. Então, apenas como um resumo, essa comparação e contrastação do Israel moderno e antigo, tudo é comparação, tudo estrutura, falha, sucesso. Então também temos que fazer importantes contrastes. Teocracia e separação de igreja e Estado. Então chegamos ao Israel moderno e vimos a verdade é que a questão do protestantismo naquele tempo se centralizava por volta dessas eleições dos anos 1800, 1780 e 98. E nós sabemos que tem aqui uma disputa. John Adams, sua maior ameaça é Thomas Jefferson, apoiado por diferentes ramos do protestantismo. Nós vimos que o tipo de mentalidade, alguns estão compostos desse ramo conservador. Nos referimos muito brevemente às eleições de 1844, como eles tinham a mesma mentalidade de como os Estados Unidos deveriam ser. Essencialmente, você poderia resumir isso como esta nação cristã, que fomos às histórias de 1888 e vimos que essa mesma coisa existia. Existe uma interpretação literal para literal, que requer algum tipo de governo monarca forte. Na próxima semana, nós vamos chegar mais perto do que queremos, vamos olhar os anos 60 e 70 e os dois lados do protestantismo hoje, de onde vem a ameaça e porque somos exatamente, não sabemos exatamente o que é a nossa ameaça. Vamos nos ajoelhar e orar. Pai Celestial, obrigado pelas bênçãos. Nós sabemos que vivemos num tempo perigoso em nossa história. Senhor, oro que o Senhor nos conduza e nos guie. Temos muito para aprender. Senhor, estamos olhando para a mesma história e que muitas outras pessoas chegaram a conclusões diferentes. Nos ajude a entender como interpretar corretamente. Deve haver uma verdade no fim do tempo. E deve ser através dos seus ensinos por parábolas. Quando olhamos para Israel antigo, sabemos quão pequeno é o número das pessoas que aceitaram verdadeiramente suas parábolas. Pedimos que sejamos parte desse número. Que não estejamos com medo ou intimidados pelo tamanho pequeno. E também que saibamos o tamanho da destruição olhando para Israel antigo. Que possamos ver o que essas coisas podem ilustrar para a gente. Oro que o Senhor abençoe esse dia de sábado, não apenas aqui, mas ao redor do mundo, ao pessoas estarem participando nesse dia de sábado, que essas pessoas possam ter um dia abençoado, se comungando com o movimento. Oro pelos irmãos em Fiji, que eles também possam passar esse dia de sábado, e lá eles talvez estejam isolados. Também por toda essa parte norte da Austrália e Nova Zelândia, que todos estejam dobrados diante de você, que eles não estejam se sentindo sozinhos, desencorajados nesse tempo. Te oro, Pai, porque possamos ter fé forte na sua condução e como o Senhor nos conduziu. Em nome de Jesus peço, amém.